Tudo bom? Como é que vocês estão? A gente vai trabalhar hoje aqui dando continuidade ao nosso conteúdo, o que seria o conteúdo de Roma Antiga, né? Que a gente já falou um pouco da Grécia, falamos lá nos 3 vídeos anteriores. Agora vamos falar sobre o que seria o maior de todos os grandes impérios do mundo antigo. O maior, o mais militarizado, o mais expansivo, o mais burocrático e talvez o mais influente para a nossa cultura ocidental, que seria o Império Romano, ou a estrutura organizacional romana. Que a gente vai falar um pouco das três grandes fases. Bom, hoje Roma ou a Itália não tem nada a ver do que é o antigo império. Aliás, ninguém tem a ver. Tipo, a gente tem um abismo cultural gigantesco em relação aos romanos, então nós procuramos a todo momento parecer com eles, assim como a nossa cultura ocidental tenta parecer com os gregos também. Porém, a gente tem um abismo cultural que é difícil nos comparar. Isso quer dizer o quê? Se a gente ressuscitar um romano, ele vai ficar muito perdido. Mesmo se você chamar a nossa organização política de república e coisa do tipo, ele não vai conseguir se situar. Porém, o que ficou de Roma para a nossa atualidade boa parte desses sítios arqueológicos são grandes estradas e pontes e alguns sítios arqueológicos e alguns monumentos do mundo antigo como o Coliseu, o que torna, por exemplo, a Itália como o maior museu a céu aberto da Terra, né? Então é bem tranquilo aí. Bom, da onde está situado Roma? O mapa político romano ele se dá nessa pequena bota aqui, ó, que a gente chama de Itália. Então aqui a gente chama de Península Itálica, né? Essa península ela tem uma característica boa, que aqui para cima você tem os Alpes suíços, na qual isola esse território do norte da Europa, onde você tinha gauleses e algumas etnias que extremamente bélicas também, marcado pela guerra, que poderia exercer certa influência nesse território. A maior parte do oceano é focado no mar Egeu, então a maior parte do comércio e da influência política grega, elas no máximo pegam o sul da África. Você tem os cartagineses e os que a gente vai chamar de fenícios, né, colonizando esse território e a parte da Sicília. E aí ao norte você tem uma civilização chamada etrusca e no meio você tem os italiotas ou os latinos, que é aqui onde a Roma vai se formar. Nesse pequeno território eles vão ter uma grande vantagem, que no primeiro momento eles vão se isolar. E por esse isolamento eles vão conseguir montar todo o teu aparato político até no momento que eles vão seguir para uma expansão territorial. Então, nesse momento, uma das primeiras características que a gente vai falar é que Roma ela não vai se formar, a civilização romana não se forma de um povo puro, de um povo só. Eles se formam de um amontoado de vilas e povoados em volta que vão se organizando, que vão se enfrentando, que vão se aliando concomitantemente nos primeiros séculos de formação dessa civilização. Beleza? Bom, a origem, aliás, Roma tem duas origens que a gente vai trabalhar. Eu vou cobrar na prova de vocês a origem histórica. Porém, a origem lendária de Roma, ela remete a Rômulo e Remo, que por sua vez, né, eram irmãos gêmeos, filhos de uma sacerdotisa que deveria ser casta, deveria ser, né, virgem e tudo mais, chamada Réia Silva. Ela, o pai dela era um cara chamado Numitor, na qual era herdeiro do trono, era o trono, o verdadeiro rei legítimo de Alba Longa, e aí acredita-se que ele recebeu uma profecia de que o irmão dele, o que seria o Amulho, tomaria o poder, e a partir dali que ele tomou o poder, ele pegou as duas crianças que nasceram da sacerdotisa e mandou jogar no Rio Tigre. E aí, algumas histórias falam que um carrasco teve dó, outras falam que eles foram jogados, porém pararam nas margens. A Réia Silva ela foi enterrada viva, e aí, a partir dali, uma loba alimentou esses dois recém-nascidos. Né? Então, isso nos explica o quê? Primeiro, que segundo os romanos, os pioneiros, o que seria a descendência real de Roma, tem sangue divino. O sangue do deus da guerra, deus Ares. Segundo, tem um sangue de um animal extremamente. Tem amamentação, foi amamentado por um animal extremamente imponente, que são os lobos. E terceiro, quem vai criar esses caras, né? Um casal de fazendeiros, pastores, vão criar esses dois garotos, ao momento que eles vão se militarizar e se organizar para lutar pela Alba Longa, derrotam o tio dele, e dali teriam autorização para formar sua própria cidade. E aí escolheu-se os Montes Palatinos, e numa briga entre os dois irmãos, por conta de superstição, da onde montar o que seria a capital de Roma, o Rômulo mata o Remo, e aí se torna o primeiro rei de Roma. Beleza? Então seria mais ou menos essa região, ou esse significado mitológico que os romanos criaram para o seu surgimento. Porém, Roma ela surge sobretudo de um povoado de pastores.
Então, originalmente, um grupo de pastores montaram uma espécie de construção de forte, né, uma fortificação na região dos Montes Palatinos, e dali conseguiram uma boa proteção, o que possibilitou vários camponeses e, assim como outros demais grupos sociais, a se aproximarem desses grupos de pastores nessa região, tornando ela povoada e fazendo com que houvesse um crescimento demográfico nessa região. E aí esse crescimento demográfico se daria pela expansão das áreas agricultáveis, as drenagens de pântanos, alguns territórios férteis, porém quem exerceria a primazia seriam os originários, os latinos, que por sua vez vão se constituir numa camada aristocrática que a gente vai chamar de patrícios. Lembrando que o gado, assim como a atividade pastoreira, é extremamente importante para os romanos. O leite, por exemplo, era tido como uma bebida sagrada. Havia-se uma margem de troca melhor para o gado. Os romanos davam, por exemplo, a ideia do leite sendo amamentado, uma loba alimentando dois recém-nascidos. É importante para a gente entender a importância desse símbolo. Os romanos chamavam a nossa Via Láctea de caminho do leite, por exemplo, Via Láctea em latim significa isso. Então, nessa perspectiva, os criadores de gado, os originários, os descendentes de Rômulo, seriam os privilegiados dessa organização social. Beleza? Ao norte, você tem a formação dos etruscos, né? Que aí, como a gente já falou. Ao sul, em outras regiões próximas, você tem a supremacia dos fenícios, que é sintetizado pela cidade-estado de Cartago. Ao sul, você tem a Magna Grécia, as colonizações gregas. E ao centro, a parte central, você tem aí o que seria a civilização latina. Né? E mais ao meio você tem aí os sabinos aí, que depois tem um mito que fala que os romanos roubaram as mulheres dos sabinos para casar, que explicaria um pouco do processo de miscigenação dos primeiros romanos. Bom, a história de Roma ela pode ser dividida em 3 grandes partes, galera, para facilitar nosso estudo. Já dá para ver que na primeira aula falaremos da monarquia, da segunda aula falaremos da república, e a terceira aula falaremos do império. Na monarquia vai de em torno do século 8 a.C. até o século 6 a.C., né? E aí a organização dos reis, onde houver apenas 7 reis, então é bem fácil estudar. Num primeiro momento, os reis foram romanos, né, colocados como descendentes de Rômulo. A partir dali eles governaram Roma e organizaram a política, organizaram a economia. O comércio era extremamente limitado, né? Era mais questões internas, como a gente falou lá no começo do vídeo, que era tido como quase uma estrutura autônoma, isolada, até a invasão dos etruscos. Quando os etruscos invadiram Roma e conquistaram Roma, estabeleceram a monarquia etrusca, houve uma série de coisas boas no sentido de tecnologia para os romanos. Os etruscos eram ótimos construtores. Eles tiveram várias tecnologias, ampliaram as áreas de pastagem, eles trouxeram algumas inovações como a abóbada e o arco na construção. Eles como é que fala? Eles aprimoraram o artesanato, assim como a forja metálica e assim por diante. Então, como tal, havia uma série de aproximação entre os patrícios e os etruscos. Então, eles lidavam muito bem. Sem falar que parte a monarquia etrusca, de certa maneira, criava um certo equilíbrio de forças com as instituições políticas romanas, principalmente o Senado, que a gente vai falar daqui a pouco. E com o advento dessas novas tecnologias, ampliou-se o comércio romano e o contato com outros povos, beleza? Então você tem aí uma das características mais notórias dos etruscos, o uso do arco, na qual você consegue equilibrar um número maior de peso, arqueando a estrutura, como se você pegasse um bambu, dobrasse ele, tentasse amassar, tem uma energia física aí, não sei se vocês que vão saber melhor que eu, e depois pergunto pro professor de física se é energia elástica, sei lá, que aí consegue compensar o peso do objeto, formando, por exemplo, tornando a arquitetura mais aprimorada do que dos próprios gregos, que usava os pilares, aumentava o número de pilares para aumentar o peso, enquanto os romanos diminuíram o número dos pilares por conta dessa nova tecnologia. A fabricação de pontes, de casas e tudo mais tornou mais fácil com elas. Né? A abóboda também. A abóboda seria quase um meio círculo que ampliava as áreas internas das casas e dos templos, tornava mais fáceis iluminá-los com a luz do sol por conta dessas aberturas aí internas. Beleza? Bom, na monarquia romana isso vai se repetir, isso vai ficar praticamente em quase toda a história de Roma, então é bem legal entender essa estrutura social. Vou cobrar muito isso de vocês, tanto na prova quanto nos simulados. Você tem aí 4 categorias sociais para decorar, bem simples também. No topo dessa cadeia alimentar você tem os romanos, a aristocracia romana. Você tem os que vão monopolizar a política romana.
Quem são? São os patrícios. A palavra patrícia vem daquele apátria, aqueles que nasceram. Então eles se dizem os originários. E dentro dos patrícios você tem uma alta cúpula, os que têm poder e têm dinheiro, são das famílias mais abastadas, com os melhores privilégios de terras e tudo mais, os maiores rebanhos. Abaixo também tem os patrícios de menor evidência, então isso é importante, que o grupo dos patrícios não é um só, não é um grupo só. Então, geralmente, os patrícios com 60 anos de idade constituíam essa nata, essa alta cúpula. Abaixo dos patrícios você tem os plebeus, que são homens livres formados principalmente por artesãos, comerciantes, agricultores, estrangeiros também iam constituir, não tinha direito político e de cidadania alguma. Então, com o tempo, era só os patrícios que faziam atividade militar, depois isso vai ser imposto aos plebeus também. Então, os plebeus não têm privilégios, só tem que pagar imposto, tem que servir ao exército. Então, assim, só tem ônus entre os patrícios e os plebeus. Você tem os clientes. O que era um cliente? Era uma relação, não é um grupo em si. O que acontece? Quando um patrício de menor influência precisa de um favor político de um patrício mais poderoso, essa dívida que ele exerce por conta desse favor acaba tornando ele um cliente. Então ele perde os direitos políticos. E por conta disso, ele vive em função do apadrinhador dele, da pessoa que está o apadrinhando como cliente. Plebeus também, às vezes o plebeu precisa de algum favor, precisa de aumentar suas terras, precisa de algum empréstimo, ele acaba se colocando também na condição de cliente. E é essa função, é essa relação que vai impedir, por exemplo, a construção de uma democracia em Roma. Por que Roma nunca vai ser democrático? Primeiro, que os romanos não gostavam dessa ideia de democracia e não gostavam de popularizar o jogo político. Eles queriam monopolizar no grupo dos patrícios. Para evitar que o governo ou a categoria política se ramifique e se descentralize, os laços clientelares eram utilizados para manter as pessoas de maior influência sobre o domínio de uma estrutura política aristocrática. Beleza? Seria parecido hoje com um cara que vende o voto. Então o cara tem toda a liberdade de tomar as decisões e mudar o futuro do país, porém ele acaba se aproximando de uma figura poderosa que concede algum favor ou financeiro ou político para o cara, e em contrapartida a família do cara vota nele. E aí deixa de ter a decisão ou a liberdade de decidir o futuro do país restrita a essa relação clientelar. Beleza? Então você vê que essas estruturas eram utilizadas pelos romanos para evitar a fragmentação do poder, ou no mínimo a descentralização do poder. Abaixo, no que seria a cadeia alimentar, né, seriam os escravos, que praticamente eram instrumentos de trabalho. Os romanos tinham uma relação extremamente violenta com os escravos. No primeiro momento era um número reduzido, e depois isso vai se expandir, principalmente quando Roma for usada para a política externa, iniciar os seus conflitos militares com seus vizinhos e futuramente envolvendo os 3 continentes, vão se abastecer dessa mão de obra para suprir a lógica de trabalho. Beleza? E aí fala-se que a condição da escravidão em Roma era social. Isso quer dizer o quê? Uma pessoa livre poderia se tornar escravo por dívidas, nascendo de escravos, e o mais comum era pela guerra, sendo derrotado. Beleza? Havia famílias de patrício que tinham em torno de 50 a 60, até 100 escravos. Há família de senadores que tinham 500 escravos na tua casa, no seio da tua família. Então você vê que era uma dinâmica desproporcional a relação de homens livres e escravos em Roma. Beleza? Então você tem aí, por essa época, a sociedade romana era formada majoritariamente por indivíduos livres. Com o advento da República, esse número vai se invertendo, que é na República que inicia-se a expansão a expansão territorial e política dos romanos. Ao topo dessa pirâmide política, você tem o rei soberano, que é ao mesmo tempo líder do exército, ele é ao mesmo tempo líder político e líder religioso. Então ele governa junto com um conselho de anciãos chamado Senado. A palavra Senado, ela deriva do conceito de senex, que seriam os cidadãos que alcançassem 60 anos de idade. Então era um órgão exclusivo dos patrícios com 60 anos de idade, e ele provavelmente era algum membro da Assembleia Curiata que se tornaria com 60 anos de idade dentro desse órgão. Era vitalício. E a partir dali, os senadores jogavam de acordo com as suas influências, assim, tipo, disputando no cabo de guerra constante com os reis. Então o rei, por um lado, queria levar a política romana, sei lá, para um conflito ou qualquer coisa do tipo, ele dependeria do Senado. Então a luta dos reis era diminuir o poder do Senado, e a luta do Senado era tentar diminuir o poder dos reis. Beleza? A Assembleia Curiata era cidadãos de todas as famílias aristocráticas. Então estava abaixo do poder do Senado.
e ajudava a votar, a decidir as questões de guerra, e a tomada de decisão do rei geralmente era clivada pela Assembleia Curiata. Então, era uma outra instituição importante usada pelos patrícios nessa disputa com o que a gente vai chamar de governo dos etruscos. Beleza? E aí, os últimos reis etruscos, principalmente o Tarquínio o Soberbo, ele vai começar a limitar o poder dos patrícios. O objetivo dele era tirar o monopólio das armas, que também quem tinha o protagonismo das lutas ou da atividade militar eram os patrícios, e quem domina as armas acaba tendo uma força, uma capacidade política maior. A partir daí, os patrícios começaram a fazer uma série de revoltas contra os governos etruscos, principalmente o governo Tarquínio Soberbo. E quando o Tarquínio Soberbo proibiu os patrícios de portarem armas dentro de Roma, foi o início da Revolução, ou da mudança. A partir daí, os patrícios deporam Tarquínio Soberbo e montaram o que a gente vai chamar de instituição republicana. Seria res pública, seria a administração da coisa pública. E com o objetivo, tem um objetivo, galera, já mata aqui, também a questão que eu vou cobrar na prova dissertativa do segundo trimestre. Né? O que seria o objetivo da República era duas coisas. Então decorem aí, duas coisas. A primeira delas, evitar uma nova centralização política, evitar uma nova monarquia. A segunda dela, evitar a descentralização política. O que isso quer dizer? Eles não queriam que a população, como os plebeus e o patriciado baixo, né, o que estava mais baixo, assumissem poder ou conseguissem mudanças políticas ou fazer articulações políticas. Então, ao mesmo tempo, eles querem evitar que um patrício ou uma outra instituição tome o poder, ao mesmo tempo, eles querem evitar que a população também tome o poder. Para isso, eles criaram a República. Eles automatizaram o processo político para garantir o monopólio político a um grupo complexo, que é o grupo dos patrícios. Beleza, galera? Próxima aula, que já vai ser daqui agora, que vocês vão assistir praticamente, acho que 2 aulas por dia, né? E aí uma na sexta vai ser sobre a República Romana e depois o Império. Obrigado, galera. Então, por enquanto é só. Beijo no coração de vocês. Estou morrendo de saudade. E a gente se fala daqui